Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria Rádio Inconfidência e a MCE. Um abraço! Com muita felicidade a gente estreia um espaço que é muito importante para nós da Rádio Inconfidência, que é uma parceria, nós, com a Associação Mineira de Cronistas Esportivos. Hoje, presidida pelo jornalista Luiz Carlos Gomes, e a partir de então, a participação de um companheiro, de um cronista esportivo, jovem, um pouco menos jovem, experiente, mas todos com uma história muito rica, em benefício da crônica esportiva, do rádio mineiro e brasileiro, eu diria, da comunicação mineira em especial e comunicação brasileira. Comigo aqui, prazerosamente dividindo este microfone, o atual presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, a nossa AMCE, jornalista Luiz Carlos Gomes, a quem dou as boas-vindas e desde já agradeço pela parceria neste novo momento, nesse espaço novo que Inconfidência e a MCE dividem a partir de hoje. Toscano, amigos da Inconfidência, alegria, a honra é toda nossa, né, de dividir esse espaço importante da memória da crônica esportiva de Minas Gerais, né, e temos um convidado hoje muito especial. A estreia com o craque, né? A estreia com chave de ouro, né? Uma grande estreia. Nós estamos recebendo o Milton Colley, jornalista Milton Colley. Tem uma história maravilhosa na imprensa mineira e, de maneira especial, na imprensa esportiva. E vai contar um pouquinho da sua história para nós aqui. Inicialmente, o agradecimento a vocês pela lembrança de um velho jornalista. Eu falo velho não é na expressão da idade, é velho na coordenação dos sentimentos. Hoje, por exemplo, a saudade para mim não tem nenhum significado. Ainda é o presente a força que me faz chegar a essa idade. Então eu me sinto honrado, agradecido pela lembrança. Porque a humanidade é muito interessante. Enquanto você está na ativa, enquanto você está sendo aparentemente útil, você é paparicado. É verdade. Não é? Eu cansei de ser chamado, convocado para dar entrevista e eu me negava, porque eu via isso um contraste. Os mais antigos do que eu, à época, nunca eram convidados para falar sobre o passado. Daí a pouca importância que dou eu ao passado. Interessa esse momento. E esse momento da Rádio Inconfidência é um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Porque quem conheceu as instalações da Rádio Inconfidência algum tempo atrás e hoje passeia por esse parque maravilhoso, não entende por que tanto tempo levou a Rádio Inconfidência para receber o carinho daqueles que têm o direito de modificar o andamento da própria emissora. Parabéns à Rádio Inconfidência, parabéns àqueles que, não vou citar nomes, para aqueles que lutaram, pelejaram para ter a emissora que o povo mineiro sempre pensou que era dele, do público. Hoje eu posso dizer que a Inconfidência é do público mineiro. Muito bem. Milton Colley, gostaria que você contasse para a gente, para todos nós que estamos acompanhando esse programa especial, um pouco da sua carreira, a sua carreira, meu porquê. Para contar toda a sua carreira, nós teríamos que ter uma semana de programa. É um breve histórico da sua atuação como jornalista esportivo na nossa querida Minas Gerais. A começar, que eu nunca havia pensado na minha vida em ser comentarista esportivo. Olha que legal. O primeiro sinal meu de maioridade, eu queria ser jogador de futebol. A imprensa da minha época era tão pobre, coitada, que os repórteres faziam a cobertura dos times de futebol de Belo Horizonte pelo telefone. Nossa. Alguém na redação telefonava para o estádio Antônio Carlos. Quem podia atender era o massagista, era o médico, qualquer pessoa que estivesse lá atendia o telefone.
o repórter dizia assim, como é que foi o treino do Atlético? Aí fosse faxineiro, massagista, não importa. Ele dava as coordenadas. No dia seguinte, não era o jornalista que dava a notícia. Era o massagista do clube, que dizia que o fulano tal tinha jogado bem, etc. Era o antecessor do assessor de imprensa. Exatamente. Então, hoje você vê, hoje tem locutor especializado em clube. É verdade. É o setorista. Se eu fosse alguém na vida, eu não admitiria isso, honestamente. Porque sem querer, você acaba se comprometendo com o clube. E começa a falsear as notícias, não por maldade, mas por paixão. Uhum. E a paixão continua sendo o maior motor que o ser humano pode ter. Até porque, me permita, Milton, a imparcialidade é algo inatingível, porque uma característica do ser humano é ser parcial. O que a gente talvez consiga conseguir desenvolver é a isenção, né? Mas essa ligação emocional, ela complica, né? Você quer ver um aspecto interessante? Eu já era conhecido, o público sempre me prestigiou, felizmente, principalmente na TV Itacolomi, a extinta TV Itacolomi. E eu fazia de tudo para conservar essa admiração que o público tinha comigo. Então eu não permitia brincadeiras com meu nome na época. Mas um dia eu fui obrigado a revelar, porque o cruzeirense dizia que eu era atleticano, o atleticano dizia que eu era americano, o americano dizia que eu era cruzeirense, e ninguém sabia na realidade a origem, porque eu me distinguia exatamente isso por uma neutralidade na hora do comentário. Para mim era sagrado isso. Então, quando eu fui jogar futebol, não teve um repórter de Belo Horizonte que investigasse a minha vida. Porque ele ia descobrir que eu cheguei a vestir a camisa do Atlético. E você começou no Atlético? Comecei no Atlético e encerrei no Atlético. Porque tem uma passagem muito bonita. Qual a época que você atuou no Atlético? 1900 e... sei lá. O tempo está tão longe. O tempo do Cafunga. Exatamente, pronto. Já definiu tudo. A partir de agora nós temos o tempo Cafunga, pronto. Então o Atlético vendeu o Carlyle para o Fluminense do Rio de Janeiro. E o Atlético começou a procurar um centroavante. Eu jogava nessa época na Várzea de Belo Horizonte, Sim. no antigo time chamado Tremedal. Ali no bairro Carlos Prates. Bairro Carlos Prates. E o Batatais, que foi o ex-goleiro do Fluminense, Sim. estava em Belo Horizonte para tratamento dos pulmões. E aqui ficou morando, porque diziam que Belo Horizonte curava tudo que era tuberculoso na época, né? E o Batatais se afeiçoou a mim e me levou para treinar no Atlético, quando o Ricardo Dias era técnico do Atlético. Primeiro treino que eu dei no Atlético, fiz 4 gols, 2 de bicicleta, que era o forte do Carlyle. O Carlyle sabia dar uma bicicleta com poucos jogadores. Eu treinei num dia e o Atlético tinha um amistoso contra o Santos na sexta-feira. Uhum. Então tá todo mundo certo lá que eu iria estrear no Atlético na sexta-feira contra o Santos. Resultado, meus pais que nunca tinham ido no campo de futebol foram ao estádio Antônio Carlos para ver o filho jogar no Atlético. Que bacana. Eu sei que quando eu subia, o detalhe, o Baldo não estreou com a camisa 9 do Atlético. Quem estava com a camisa 9 era eu. Eu já estava escalado. Na hora que estava subindo aquela escadinha fora do estádio. O antigo Antônio Carlos, que era o estádio do Atlético. Era um galinheiro, né? Hoje é um shopping famoso, né? Para quem não conhece Belo Horizonte, um shopping muito... Tinha uma escadinha que saía da margem do campo para poder entrar no gramado. Quando eu dei o primeiro passo, o Ricardo Dias botou a mão no meu ombro e disse assim: ô garoto, você não vai entrar agora não, porque a diretoria está me forçando a experimentar esse criolinho aí. Eu falei, mas que isso? Mas ele vai ficar 15 minutos, eu tiro e você entra. Eu acreditei. Sentei ao lado do Haroldo Lopes da Costa, que tinha um banco ao lado do campo. Haroldo Lopes da Costa. E o jogo começou. A primeira investida do Baldo, ele entrou pelo meio do campo,
chutou a bola na bandeirinha. A torcida riu lá no estádio. Aí continuou o jogo, daqui a pouco, o cruzamento da direita, o Baldo sobe, e quem era o zagueiro? Elvio, que era jogador do Santos, que tinha jogado também no Fluminense, e que tinha quase 2 metros de altura. Pois o Baldo passou a cintura dele por cima da cabeça do coisa, cabeceou para baixo e fez o gol. Quando eu olhei a torcida do Atlético, todo mundo estava com a boca escancarada, de rir, não sei o quê. Eu virei para o vamos embora para casa, porque o Atlético já descobriu o seu reserva, o seu titular. Ali estava morrendo o jogador de futebol. Estava nascendo o cronista esportivo. Cronista. Porque eu vaticinei o sucesso do Baldo Miranda. Eu me tornei amigo dele. O Baldo foi um grande ídolo do Atlético, né? E uma figura sensacional. Ele não era só folclórico, não. Ele tinha espírito. O Baldo sempre teve. Como a viagem que o Atlético fez a Governador Valadares, todo mundo entrou no avião e ele simplesmente entrou de guarda-pó. Nós caímos na pele do Baldo, né? Caímos mesmo, gozando o Baldo. Mas não é que ele tinha razão. O aeroporto de Governador Valadares, Campo de pouso, né? Não, era só terra, aquela terra vermelha. Nossa. Então, e o camarada, o aviador, não desligava o motor, porque ele ia seguir viagem. Então nós descemos lá, a poeira veio, acabou com a uniforme. Ficou todo mundo vermelho. Só o Baldo Miranda que teve o terno limpo. Aí foi a vez dele gozar a equipe toda. Tá certo. Ele já tinha estado lá, então sabia que a poeira ia subir, botou guarda-pó. Ô, Milton. O Milton Coller. Aí você começou no rádio. Aí comecei no rádio, engraçado, porque eu nunca tinha pensado em rádio. Eu estava tomando banho de chuveiro e com o radinho ligado na Rádio Mineira. O apresentador e o locutor era o Armando Alberto Regine, uma figura extraordinária. Aí ele fez um comentário, eu pensando, disse assim, se esse cara pode comentar no microfone, também posso. Palavra de honra, foi assim. Aí a Guarani abriu um concurso para ver se podia aproveitar alguém. Eu passei no concurso e comecei a minha carreira. Isso pouco depois, de ter auto-encerrado a carreira de jogador. Levou uns 2 ou 3 anos. Sim. 2 ou 3 anos. E você começou como narrador, repórter ou comentarista? Naquela época a gente fazia não tinha, tudo. Era tudo, né? Era multimídia já naquela época, né? Eu gostaria só de... Gostaria não. Eu quero fica à vontade. refazer um episódio, porque o primeiro narrador esportivo do Rádio Mineiro está falando com vocês nesse momento. Que legal, bacana. Foi a transmissão internacional que eu fiz do Uruguai. Sim. Jogo do América, que perdeu para o Nacional 3-1. E na época, Wilson Gosling, que era diretor de futebol do América, tinha me convidado, já sabendo que eu tinha intenção de transmitir o jogo. Ele me convidou e eu fui, porque naquela época se pagava passagem de cronista esportivo. As rádios eram sempre muito apertadas e não podiam gastar. Então o Wilson me levou com a promessa que eu ia tentar transmitir o jogo de lá. Aí a grande mentira da minha vida, eu combinei com a técnica da Rádio Mineira, viajei para o Uruguai, cheguei lá na rádio principal de Montevidéu e disse que falava em nome de Assis Chateaubriand, fazendo pedido à direção da emissora, e Assis Chateaubriand tinha um prestígio violento no país inteiro. Então, eu, conversando com o diretor da rádio, falei com ele que eu tinha necessidade de transmitir esse jogo, porque o Assis Chateaubriand estava interessado nessa parte. Você imagina que mentira desgraçada, né? E transmitiu. Me emprestaram todo o equipamento de onda curta. Eu sei que o chefe da técnica da rádio teve que ir lá pro morro, o Morro de Chapéu, sei lá o que foi, para instalar lá a antena receptora da coisa. Depois quer dizer que a transmissão saiu. E ninguém fez referência a isso. É mesmo? Só uma curiosidade, isso, a data mais ou menos, você lembra? Anos 40? Não, bem depois. Depois? Bem depois de 50. Sim. Bom, eu tô...
Não, aí você abusando seguiu na Rádio Guarani, mas você trabalhou em outras emissoras também. Trabalhei só em Salvador, fiquei 17 anos. Uhum. Mas você teve uma passagem muito importante aqui, que foi na gloriosa TV Itacolomi. Exatamente. Eu fui o segundo narrador. Você inaugurou e fechou a TV Itacolomi. Não, quem inaugurou foi o antigo narrador, Cleto Filho. Foi o primeiro narrador, o segundo fui eu. O curioso é que o Cleto me demitiu. Me demitiu. Eu não sei porquê, a gente se dava bem, não sei o quê. Um dia eu cheguei para trabalhar, tinha sido demitido. Que isso? Eu falei, mas como? Mário Batista da Costa, que era o porteiro, na hora que eu entrei na TV Itacolomi, no 24º andar, o Batista virou para mim e falou assim, ô Cole, antes de você descer, tem um negócio, vou ver se você lê isso aqui. Era a minha demissão. Olha. Eu fiquei louco, né? Apavorado, eu não tinha feito nada. Cheguei lá e perguntei pro Cleto, ô Cleto, qual é a sua participação nisso? Ele disse, eu não tenho nada com isso, foi a direção que decidiu. Bom, decidiu, tá decidido, agradeci, saí. Aí o chefe do departamento cinematográfico na Itacolomi me chamou em particular, você não cai nessa não, foi o Cleto que indicou você para sair. Aí eu voltei feito louco, né? Eu chamei o Cleto, tu foi nome, não sei o que, ele não reagiu também não. Como que ele diz, eu estou com a verdade, deixa ele falar, né? Uhum. Aí quem estava de licença era o sobrinho do Assis Chateaubriand, que tinha ido a São Paulo. Quando voltou, perguntou por mim. Será demitido? Mas quem é que demitiu? Aí descobriu a história toda, demitiu o Cleto e me colocou no lugar dele. Olha só. Aí criaram a ideia de que eu derrubava todo chefe de... Você vê, a gente é envolvido nas coisas sem participação nenhuma. Uhum. Então o Afonso Celso Haas, que é vivo, publicou na coluna dele que eu tinha muita intimidade com a direção da maldosamente. Eu sempre reclamo quando encontro com ele. Eu falo, você que é culpado. Porque toda vez que eu fiquei desempregado, que queria emprego, eu não obtinha porque o cara ficava com medo de perder a posição para mim. Ô Milton Colley, tem um fato que não sei se poderia chamar... Vocês estão provocando. Não sei se poderia chamar de curioso, mas é um fato histórico. Todo mundo chama o nosso estádio de Mineirão. Mineirão, é o nosso Mineirão reconhecido internacionalmente como Mineirão, né? Esse nome foi você que batizou? Foi. E por que você batizou de Mineirão? Porque eu tinha tido um atrito, entendeu? Com o governo na época, e porque eu achava que o Estado deveria ter o nome de Jorge Carone Filho, que foi o autor do projeto, e esse projeto só foi aprovado porque eu levei com o Jorge Carone na TV Itacolomi e fiz um desafio aos deputados da época, que eles não teriam coragem de aprovar esse projeto. Desse jeito, desafiei. No dia seguinte, os deputados embarcaram nessa e aprovaram o projeto do Jorge Carone Filho. Que foi a construção do estádio. A construção do estádio, isso. Aí você batizou por causa disso? Não, eu comecei a falar que era Mineirão. A Itacolomi era sozinha, tinha uma audiência terrível. Sim. E eles sabiam que eu iria transmitir o jogo e iria o tempo todo dizer Mineirão. Isso contrariou o Magalhães Pinto, simplesmente proibiu a TV Itacolomi de transmitir a inauguração. Só contextualizando aqui, Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais à época, e que dá o nome oficial ao estádio, né? Pois é, ele mandou colocar o nome dele. Se auto-homenageou. Não foi o povo que mandou, ele que fez isso. E informaram, pior que esse eu não vou dizer o nome, que eu tinha uma estima muito grande por ele, mas foi ele que levou a notícia para o Magalhães Pinto, que eu iria chamar o estádio de Mineirão durante a transmissão. Ele mandou proibir. Ô Milton Colley, você teve uma outra participação muito importante na televisão, foi na Globo, não é? Mas mais importante que a Globo foi o Rio Arrudas que eu naveguei. É mesmo? Olha! Naveguei o Rio Arrudas, cruzei toda Belo Horizonte para provar que o Rio Arrudas, à época, era o maior adversário dos Belo Horizontinos. Porque pouca gente sabe que o Rio Arrudas foi piscoso. O Belo Horizontino pescava desse Rio Arrudas. Sim.
Mas jogaram tanto detrito que ele virou um lamaçal. É. E eu quis provar que ele era o inimigo público número 1 de Belo Horizonte. E tive minha paga por ter feito essa coisa, num elogio que me fez o Maurício Campos, foi prefeito daqui. E o Maurício, encontrei casualmente com o Maurício Campos. Essa tosse aí é provocada pelo ar-condicionado, que funciona maravilhosamente bem. melhor era o tempo do ventilador, né? Pois é. Aí, mas então é o seguinte, eu encontrei com o Maurício Campos e conversando com o Maurício, ele falou assim, você sabe que eu mandei tapar o Rio Arruda, baseado na entrevista que você, na reportagem que você fez da Extinto TV Itacolomi. Eu não chorei na época, não sou muito chorão, não. Eu gosto de chorar, mas não sou muito chorão. Então, eu até agradeci a lembrança dele. Maurício disse, baseado naquilo que eu tinha feito há tanto tempo atrás, que aquilo ficou marcado na cabeça dele. Foi eleito prefeito e realmente ele começou a tapar o Rio Arruda. O Rio Arruda era a maior imundícia que passava pelo centro da cidade. E aquilo contaminava todo mundo, entendeu? Então, essa foi minha contribuição à cidade de Belo Horizonte. Cidade que eu tomei conta, entendeu? Porque eu passei a adorar Belo Horizonte. Eu sou de Teófilo Otoni, mas eu vim para cá com 16 anos de idade e passei a amar Belo Horizonte como se fosse minha terra natal. Estou fazendo isso médio com ninguém não, porque essa altura do campeonato, fazer médio ou não fazer não tem muita importância. Mas quero apenas registrar, é uma oportunidade que eu estou tendo de estar feliz no local Belo Horizonte que eu tanto amo. Ô Milton Collin, tirando o Baldo Miranda, que não deixou você ser um craque do nosso futebol. Não deixou mesmo, não. Não deixou? Deixou. Né? Qual o grande jogador de futebol que você conviveu, você viu jogar, da sua época, naturalmente? Eu e o resto do mundo, você está falando, né? Preciso falar o nome dele? Eu acho que eu já sei quem é. Pois é o rei. Edson Arantes do Nascimento. E o Pelé. rei? E o rei? Reinaldo? Não, Reinaldo porque muitos falam que o Reinaldo, se tivesse continuado... Tenha paciência. No meu conceito... Não compara. No meu conceito. O Reinaldo foi um extraordinário centroavante. Aliás, é um rapaz espetacular, o Reinaldo. Mas acontece que Pelé foi o craque mundial. O Reinaldo não foi o craque mundial. Ele foi o craque, um brasileiro que se destacou... Até hoje, né? Reconhecido até hoje como o rei do futebol, né? Se você for a 10 países que praticam futebol, pelo menos 9 vão dizer que Pelé foi o maior jogador do mundo. Só quem não vai dizer Maradona, e nem Argentina. A Argentina também não vai dizer Duca, entendeu? Mas o Pelé Mas certamente o Maradona sonhava em ser o Pelé, né? Provavelmente sim. Tinha como referência. Era um grande jogador, isso é indiscutível. Ele era um grande jogador. Ô Milton, eu sou de uma... falando demais, né? Não, absolutamente. Nunca é demais. Eu sou de uma geração, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo na Itacolomi e nos seus comentários. E sempre muito dentro dessa neutralidade que você já mencionou e com um respeito e eu chamo de respeito mesmo, a língua portuguesa. Hoje, um pouco afastado, mas certamente um grande observador. Como você vê os veículos de comunicação na atualidade? Qualquer uma deles, rádio, jornal, mídia impressa, TV, qual a avaliação que o jornalista Milton Collin faz hoje dos veículos de comunicação? Eu só posso dizer o progresso. Eu não tenho outra saída. Porque hoje o jornalista tem todas as armas que eu não tive na minha época. E que talvez vocês também não tenham tido no princípio da profissão. Hoje não é difícil ser jornalista. Você tem os fatos passando das suas mãos toda hora. Então você se identifica com o que você está fazendo. Você não tem que ir à cata disso. Ele vem através de internet. Bom, vou citar coisa que o povo está cansado de saber disso. Então eu dou mais valor à imprensa antigamente pelas dificuldades que tinha. Era um trabalho artesanal, né? Exatamente. Né? Muito obrigado. Essa encaixou bem, entendeu? Então, hoje não é difícil ser jornalista. Não é. Agora, ser bom jornalista é outra coisa. Sim. Bom jornalista vem com dom. Né? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo nível.
Existe o bom jornalista e o jornalista. Só. Muito bem. Bom, Luiz, o Milton tem, como você disse no início, a gente pode fazer um especial Milton Collin. Nós vamos fazer uma novela, porque tem capítulos. Tá? Tem mulher no meio? Tem que ter. Mas eu quero aqui, muito feliz, agradecer a presença do jornalista Milton Collin nesse programa de estreia dessa parceria Rádio Confidência AMCE. Isso é só um começo. A ideia é cada vez mais trazer representantes da crônica esportiva, sempre com esse apoio fundamental do Luiz à frente da AMCE. E a gente não poderia começar com, sinceramente, respeitosamente a todos os demais, não poderia começar com figura tão importante e tão marcante, tão representativa da imprensa mineira. Milton Collin e eu, José Augusto Toscano, quero de público agradecê-lo, porque, e não vai nenhuma média aqui, eu também já me permito não fazer média, determinadas médias, você foi um dos responsáveis pela minha orientação a buscar o jornalismo e principalmente o jornalismo esportivo. Muito obrigado por comparecer aqui, por estar conosco aqui hoje. A casa é sempre e estará aberta para você, sempre sua. Muito obrigado. Um excelente programa que a gente pôde fazer aqui hoje. Bom, eu que tenho que agradecer pela lembrança. Eu deixaria apenas uma anotação, né? Faz de conta que estou escrevendo aqui. Muita gente na minha vida jornalística me criticou. Eu sempre respeitei a crítica. Eu nunca fui contra a crítica. Tanto isso é verdade que deixa aqui bem claro, tudo que eu disse aqui é verdade. Se alguém conseguir provar que eu menti uma só vez no que comentei e que critiquei, pode me acionar na justiça que eu estou para me defender. Tudo que conversei aqui é verdade, não inventei coisa nenhuma. Não tem um papel na minha frente, não tem nada escrito, foi tudo de improviso, não sabia o que iam me perguntar, não sabia o que eu ia fazer aqui e espero ter pelo menos convencido um terço do ouvinte nessa conversa. Maravilha. Luiz, muito mais obrigado. uma vez, muito obrigado. Começando com chave de ouro, como você chave bem de ouro. disse. Muito obrigado à Inconfidência, muito obrigado, Milton Collin, à Associação Mineira de Cronistas Esportivos, que você é também um participante ativo, né? Agradece de coração e muito obrigado por revelar essa história bonita aí pra gente. Acabamos de ouvir Fala Cronista, hoje com o jornalista Milton Collin e a participação do presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes. Trabalhos técnicos de Hernani Andrade. Até a próxima!